Boa tarde, eu sou o Janser. Estamos aqui começando uma série de 12 vídeos especificamente para falar sobre planejamento financeiro. Hoje com o tema Como o planejamento financeiro influencia nas decisões de investimento. A gente vai conversar aqui com o Leanderson. Tudo bem, Leanderson? Tudo bom, Jansen? Tudo jóia. Me apresentando, já que esse é o meu primeiro programa, estamos estreando hoje aqui na Infomoney TV. Eu já sou planejador financeiro há mais de 4 anos, com certificação CFP, né? Uma certificação internacional, hoje reconhecida mundialmente. Já faço esse trabalho há mais de 4 anos, comecei com bastante cursos e palestras voltadas a ensinar educação financeira. Sou engenheiro de formação, vim do mercado financeiro e percebendo essa necessidade da população brasileira em saber mais como lidar com as suas finanças, saber se organizar e o que fazer com o dinheiro, foi que eu parti para essa área de educação financeira e planejamento financeiro. Hoje, através desse vídeo e de outros canais, sou fundador do qifinanceiro.com.br, que é um portal bastante conhecido para falar de planejamento financeiro. Então, de todas as formas, levando um conteúdo relevante para ensinar a todos que se interessam sobre esse tema sobre planejamento financeiro. Então, temos aqui o Leanderson. Leanderson, quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Sim, bom, antes de mais nada, Jansen, queria agradecer ao Infomoney por essa oportunidade, né? Então, hoje estar aqui é uma honra, na verdade, né? Estar no maior canal do mercado financeiro aqui na internet, no Brasil, colocando e compartilhando um pouco, né, do conhecimento, da nossa experiência de planejador financeiro. Casa bastante com o nosso alinhamento, né, de visão, de também democratizar o conhecimento e informação sobre educação financeira e planejamento financeiro. Então, realmente é uma honra para nós estar aqui na frente aí de milhares de pessoas falando um pouco desse tema. Só para vocês saberem, o Leanderson, ele é fundador da GFI, hoje uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil. Leanderson, conta um pouco dessa sua trajetória, como é que foi fundar uma empresa de planejamento financeiro? Bom, a história é um pouquinho longa, né? Então resumi bastante. Então, assim como você, eu também tenho uma formação de engenheiro, né? Então, engenheiro elétrico. Trabalhei 6 anos elaborando projetos de telecomunicações para a área de energia, mas há quase 10 anos, indiretamente, informalmente, eu venho ajudando colegas, amigos, familiares na área financeira. É um tema que eu gosto há muito tempo, né? Então comecei a estudar bem cedo, como um hobby, né? A parte financeira. E eu me deparei, quando eu tinha uma carreira de engenheiro, com meus colegas ali, engenheiros com bastante experiência no mercado, 20, 30 anos de mercado. Então pessoas altamente qualificadas, do ponto de vista técnico ali para engenharia, para projetos, discutindo de projetos de centenas de milhões e bilhões, mas quando eu perguntava para eles, puxa, legal, vocês estão aqui falando dos projetos da empresa, mas o que vocês fazem com o dinheiro de vocês? Puxa, não tenho tempo, meu dinheiro está parado na poupança, está parado no CDB, não tenho ideia muito do que está acontecendo, então é um pouco disso, né? Então são 10 anos, na verdade, que eu venho acompanhando o mercado, tenho visto um gap, na verdade, né? As pessoas realmente têm dificuldades de olhar o próprio dinheiro, normalmente as pessoas não têm tempo de olhar o próprio dinheiro. Se tiverem tempo, até porque elas estão ali dedicadas no trabalho, na carreira, profundamente, mesmo que tenham tempo, talvez não tenham conhecimento. Afinal, o que é um LCI, LCA, CDB, inflação, Selic, uma sopinha de letrinhas ali que precisa de um pouquinho de conhecimento, né, para poder tomar decisão em cima disso. E mesmo que tenha tempo e conhecimento, falta gosto. Eu acho que todo mundo que está olhando aqui a gente, não é todo mundo que chega em casa ali entusiasmado para fazer projeção financeira e fluxo de caixa de longo prazo. Certo. Então, ou seja, falta gosto para poder falar sobre o tema e é por isso que as pessoas acabam tendo algumas dificuldades em fazer o planejamento financeiro, tomar decisões de vida, principalmente na parte financeira. Então, acho que é um pouco disso, né? Então, são 10 anos. Em 2010, na verdade, eu acabei fundando a GFI como um grupo de estudos ali entre pessoas mais próximas. Em 2011 eu comecei a me dedicar full time para isso, e de 2011 para cá, realmente a gente tem se tornado um pouco mais a referência ali no país sobre o tema, e principalmente o nosso objetivo de democratizar o planejamento financeiro para cada vez mais brasileiros e também a parte da educação financeira. Legal. Então vamos partir para a prática, né? As perguntas que todo mundo faz. Sim. E eu imagino que uma pergunta que você se depara muito, né? Um cliente, quando ele chega, voltando ao nosso tema do planejamento financeiro e dos investimentos, a pessoa chega para você e fala assim: Leanderson, eu tenho aqui 10 mil reais ou 50 mil, 100 mil reais.
o que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde eu vou investir esse dinheiro? Ou qual é o melhor investimento hoje? Né? Como é que um planejador financeiro auxilia as pessoas que vêm com esse tipo de questionamento? Essa é uma pergunta bem interessante, porque nos últimos anos eu acompanhei algumas dezenas de famílias e muitas pessoas chegavam com uma pergunta bem parecida com essa. Já que você é um planejador financeiro, você fala de investimentos, eu tenho aqui meus 100 mil reais, o que eu faço com esse dinheiro? A resposta que eu dou sempre quando alguém chega com essa pergunta é: não faço a mínima ideia. Você não tem bola de cristal também? Então, ou seja, as pessoas ficam meio assustadas quando eu falo isso. Eu falo: como assim você não tem a mínima ideia? O que eu coloco? Eu tenho 100 mil, onde é que eu aloco? Eu falo o seguinte: eu não tenho a mínima ideia porque eu não sei quanto que você vai gastar daqui a 6 meses, 1 ano. Eu não sei seus projetos de vida, qual o seu fluxo de caixa, quanto que você ganha ou não, se você tem uma empregabilidade, vamos dizer assim, estável ou não, se você tem algum projeto crítico, filho que vai nascer, vai se casar. Ou seja, tem tanta coisa para ser analisada antes de tomar a decisão de investimentos que não é uma pergunta direta. Na verdade, é uma consequência onde vai investir. Dentro de um processo de planejamento financeiro, a gente fala que 1 a 2 décimos do tempo, então 20% do tempo, a gente vai falar de investimentos no final. É uma consequência de uma anamnese bem profunda para entender justamente todo esse fluxo, etc., para entender onde vai colocar o recurso. Ou seja, não adianta nada eu ter um CDB muito bom que me pague lá 110 do CDI, mas ele vai vencer daqui a 1 ano e meio. Então eu não sei... Você precisa decidir dinheiro logo. Exato, eu tenho que saber qual a liquidez dos projetos, como é que eu vou alocar isso, se faz sentido ou não, a questão de risco, de perfil. Então, é uma anamnese muito profunda que tem que ser feita antes para aí sim tomar uma decisão assertiva. Então, se alguém hoje me chegar e, na verdade, perguntar desses 100 mil reais, eu vou dizer que a gente vai precisar olhar seus projetos de vida, olhar seu fluxo de caixa, entender qual a necessidade desse recurso para curto, médio e longo prazo, para aí sim eu olhar no mercado e entender quais são os melhores produtos que se alocam dentro dessa estratégia. Então, você acha que hoje o brasileiro sabe o que é planejamento financeiro ou não? Se não, o que seria realmente então um planejamento financeiro completo? Se a parte de investimentos só engloba 10 a 20% de um planejamento financeiro? Hoje, um grande gap, na verdade, do mercado é que a educação financeira ou a formação financeira não é dada academicamente. Eu acredito aqui que ninguém aprendeu na escola, no colégio, na faculdade, como lidar com dinheiro. O que é uma falha hoje do nosso sistema educacional, você acha? É uma falha do sistema educacional, mas é uma questão difícil também de lidar, vamos dizer assim. Então, quem é responsável por essa educação? A própria pessoa, a escola, o governo. Então, é muito a questão de informação. Eu acho que tem muito a ver com a educação base. Então, pessoas que têm um nível de conhecimento um pouco maior acabam buscando e se informando sozinhas. Mas, antes de entrar na questão, né, de quem é a culpa, eu diria que, de fato, hoje o fato é que nós não aprendemos na escola. Nós aprendemos com os amigos, com a família, sozinhos, etc. Então, o que acontece? Como tem esse gap, na verdade, educacional, hoje o brasileiro ele não conhece também o planejamento financeiro, até porque é uma carreira muito nova. Na verdade, o mercado brasileiro está um pouquinho atrasado. Se for pensar, por exemplo, como o mercado americano, tem mais de 300 mil advisors, 300 mil assessores financeiros lá. Certo. Aqui nós temos 2.600 planejadores financeiros certificados, né, com a certificação CFP, e mais 3, 4 mil assessores, agentes autônomos, que de certa forma comunicam e também levam essa informação para os clientes. Então, hoje é um gap. 99% dos brasileiros investem dentro de banco. Faz sentido ou não? Talvez nos Estados Unidos 98% investem fora do banco. Puxa. Então, ou seja, é uma questão muito de maturidade, de comparação. Então, se você comparar e começar a entender um pouco mais questão de produtos, você acaba buscando uma informação antes. Só que o profissional em si no Brasil ainda vai demorar bastante. Então, até o que a gente acredita bastante é que nos próximos 5, 10 anos, realmente a carreira do planejador financeiro vai começar a fazer mais sentido. As pessoas vão entender que, a gente até brinca lá, todo mundo deveria ter o médico da família, o advogado da família e o assessor financeiro, o planejador financeiro da família. Só que quando a gente pensa nisso, poxa, quem pode ter um assessor financeiro pessoal? Realmente deve ser alguém com um patrimônio muito alto. Então, hoje a ideia é que seja cada vez mais acessível e quanto mais profissionais tiverem interesse em atuar vamos dizer, nesse mercado, né, eu acho que o brasileiro vai acabar conhecendo um pouco mais. Mais democrático se torna esse serviço. Exato. Legal. E o que é o planejamento financeiro, então? Falando de planejamento financeiro, quais são as etapas? O que alguém tem que pensar para entender o que é o planejamento financeiro como um todo? Sim, bom, antes de mais nada, pensando um pouco na questão de metodologia. Então, hoje existe uma metodologia de excelência global, que é do CFP. CFP é CFP, né? Certified Financial Planners, são planejadores financeiros certificados internacionalmente. E dentro dessa certificação, a gente fala de 6 temas básicos, vamos dizer assim.
gestão financeira, planejamento de aposentadoria, gestão de ativos, que aí a gente vai falar de investimentos, sucessão, tributário e riscos. Então, o que acontece? O planejamento financeiro são vários temas que eles têm que, dentro de um contexto de uma família, eles têm que se conectar e fazer sentido. Então, o planejamento financeiro nada mais é do que você... muita gente pensa que o planejamento financeiro é fazer uma planilha de fluxo de caixa e entender o quanto eu gasto, se eu ganho mais ou menos do que eu ganho, enfim. Outros acham que é só a parte de investimento. Outros também acham que é ir lá e escolher o melhor produto. Então, outros acham que é pensar na aposentadoria e fazer uma previdência. Na verdade, é tudo isso. É tudo. Então, é uma questão até de estratégia financeira com a família. Eu preciso entender onde eu estou agora, onde eu deveria estar agora, se eu acumulei o necessário, por exemplo, para dentro daquela idade, dentro daquele perfil, para o que eu quero, entender o que vai acontecer daqui a curto, médio e longo prazo, 2, 4, 6 anos, entender o que eu quero para a aposentadoria e começar a também acumular para aquilo, entender meus riscos, meu patrimônio. Seguros também entra em planejamento financeiro? Com certeza, seguros, a parte de riscos, né? Então, Legal. não o seguro do carro, seguro patrimonial, mas seguro de vida, invalidez, principalmente. Imposto entra no planejamento financeiro? Sim, eu diria que são pontos bem críticos, né? Porque toda decisão que você toma, você acaba influenciando na questão de riscos, tributário, sucessório. Legal. Então, se eu tenho 3 imóveis alugados na pessoa física, faria mais sentido eu criar uma empresa familiar, colocar esses imóveis dentro que eu pago um pouco menos de imposto e ainda faço um planejamento sucessório para esses imóveis, para a família, etc. Então, é tudo interligado. Então, não tem como falar de temas pontuais. O planejamento financeiro, de fato, ele acaba fazendo essa anamnese completa, né, desses temas e aí sim conectá-los para dentro de um horizonte de curto, médio e longo prazo e aposentadoria, tudo fazer sentido. Entendi. E aí, quando que alguém tem que começar a pensar em começar a fazer um planejamento financeiro? É quando atinge uma certa idade? Qual que é o período certo de começar a fazer esse planejamento financeiro? Olha, essa é uma pergunta que sempre fazem também, né? Então, poxa, mas qual a hora de começar a pensar em acumular para aposentadoria, acumular, etc. Eu falo que, do ponto de vista de um planejamento financeiro ótimo, utópico, deveria ser aos 0 anos de idade. Então, existem 6 ciclos de vida financeiros que são casados com 6 ciclos de vida biológicos das pessoas, que todo mundo vai passar por isso, só que as pessoas acabam não dando a devida atenção. Então, o primeiro ciclo é do 0 aos 18 anos, mais ou menos, até a entrada no mercado de trabalho. Essa é a fase de educação financeira. É a fase que a criança deveria ter o primeiro contato com dinheiro, com finanças, e ele já ter um viés, uma noção um pouco melhor, para na hora que chegar dentro do mercado de trabalho, entender o que ele vai fazer com aquela primeira renda dele. Tem alguma coisa que os pais já podem ajudar para a criança ter um aprendizado nesses 0 aos 18 anos? Sim, a gente fala que, primeiro que é uma questão do que deveria ser feito, né? Então, quando o filho nasce, o pai já deveria começar a investir para ele 100, 150 reais, que essa somatória hoje, em termos de taxa de hoje também, você acumularia para ele com 18 anos aproximadamente aí seus 100 mil reais, alguma coisa assim, que é o que financiaria a faculdade, etc. Com 6, 7 anos de idade, onde a criança já está começando a ter uma noção, um pouco um discernimento melhor do que acontece no mundo, ele vai ver o pai dele entrando ali no supermercado, entregando papel e voltando picolé. Então, pai, por que vai dinheiro e volta uma nota de papel e volta picolé? Então, começar a explicar qual a noção do dinheiro, a primeira mesada começa a estar ali, e aí começar a mostrar para o filho os trade-offs, que são trade-offs, são as decisões que o filho toma. Filha, se você tem esse recurso, se você comprar isso, não vai comprar aquilo. Escolha qual você quer, para você começar a entender que a vida é feita de escolhas. Então, através da mesada, já deixar o filho ter uma responsabilidade ali de educação financeira. Exato. Não é só dar a mesada por si só, mas sim começar a mostrar qual o comparativo, o que ele pode fazer ou não com aquilo, e começar a fazer mini projetos de vida, videogame, bicicleta, etc. Com 14, 15, 16 anos, então ali na adolescência, já daqui a pouco iniciando o processo para a faculdade, etc., aí sim tem que mostrar um pouco mais de produtos, do que o pai tem feito, trazer ele um pouco mais para dentro do planejamento financeiro familiar para entender o que está acontecendo. Mas esse é o primeiro ciclo da educação financeira. Segundo ciclo de vida, dos 20... Esses ciclos, na verdade, não são fechados, né? Mas ideias do que acontece ali na vida da maioria das pessoas. Dos 20 aos 30 anos de idade, a gente fala que é a fase de acumulação. É a acumulação da primeira massa crítica, que é um primeiro volume significativo de recursos. Então, a gente tem que aproveitar que nesse momento ainda a maioria mora na casa dos pais, ainda não casou, não teve filho. Obviamente que isso pode acontecer antes, isso vai ter uma implicação de projetos de vida ali na família. Mas aproveitar esse momento que ainda pode acumular, então que ainda tem uma facilidade de acumular, juntar essa primeira massa crítica. Quanto? 20, 30, 40, 50 mil?
é um primeiro volume que faz sentido. O grande erro que acontece nesse ciclo de vida é que todo recurso que vai entrando, a gente vai gastando naturalmente, então se divertindo. É uma fase que o pessoal começa a se divertir um pouco mais, mas... Acabou de ter o dinheiro na mão, acabou de ter o dinheiro, então o primeiro projeto sempre vem que é o carro, então depois é uma viagem, por aí vai. É ainda uma fase de investimentos, né, educação, etc. Mas começar a pensar em montar a primeira massa crítica. Então um certo volume, pelo menos para o colchão de segurança, até para dar flexibilidade para algumas coisas. Terceiro ciclo de vida... Antes de partir para o terceiro, vamos dar um exemplo real do que seria esse... Vamos falar do Roberto, sei lá. O Roberto tem lá seus 25 anos. Como é que é a realidade dele hoje? Então, que você entende que seria dentro de uma curva padrão, né, de acumulação, como é que seria o comportamento dele e talvez até um comportamento mais ideal? O que ele poderia fazer de diferente? Não é um cálculo linear, né? Então não é que ele vai começar a acumular R$500 dos 20 até os 30. O que acontece é que a renda começa baixa, né? Até porque ele está ali no nível júnior, estágio, trainee, etc. Essa renda ela começa a aumentar aos poucos. Quando ela vai aumentando, você vai injetando e investindo em educação, principalmente, né? Então, para tentar gerar uma renda ainda maior, línguas, pós, seja lá o que for. Em um certo momento, essa renda ela vai começando a aumentar. Quando essa renda começar a aumentar, você, lá atrás, você imaginava que 50, 100 reais era pouco, de repente você começa a colocar um pouco mais. Então, a ideia é que no final desse ciclo, você comece a acumular um pouco mais, de acordo com a sua maturidade de renda e de acordo com, se todos os projetos estiverem em linha, vamos dizer assim. Então, a dificuldade do Roberto, de 25 anos, talvez seja de tentar antecipar projetos incompatíveis com o momento de vida dele. Então, ele poderia comprar um carro? Pode. Deve. Ele vai comprar um carro de 80 mil financiado ou um carro de 30 mil financiado? Nesse momento de vida dele, o que é mais compatível para ele? Ou um carro usado, talvez? Por que precisaria ir já direto para um carro zero? Talvez no planejamento financeiro faça mais sentido o Roberto começar com um carro usado, por exemplo? Exato. Acho que o grande ponto, a grande falha, muito jovem, é tomar decisões de projetos de vida incompatíveis com aquele momento. Então, tentar alçar um projeto muito alto, comprar um imóvel mais caro, comprar um carro mais caro, enfim, enquanto ainda não tem capacidade para fazer isso. Eu acho que talvez o que você está querendo dizer é que na primeira fase foi a educação financeira. Na segunda fase, que é até os 30 anos aí, seria uma preocupação maior com o fluxo de caixa. Isso, de ele aproveitar que ainda tem os custos baixos, provavelmente talvez ainda morando com os pais, para realmente ter um bom controle desse fluxo de caixa e ter uma boa sobra todo mês para direcionar para investimentos. Exato. Para pelo menos chegar aos 30 anos com uma primeira... Quando eu falo massa crítica, é um valor de 5, 6, 10 meses de uma renda dele. Entendi. Então, se a pessoa tem 2 mil, dando um exemplo, de repente 20, 30 mil talvez faça sentido já para esse primeiro momento. Até porque nesse primeiro momento, a preocupação não é a rentabilidade. Pouco importa se está rendendo 1% ou 1000%. O importante, até mesmo porque ele junta muito mais que a rentabilidade. 10 mil, 1%, não é 100 reais. Se ele junta 300, o poder de acumulação dele está muito mais baseado no fluxo de caixa dele do que na rentabilidade. Eu acho que você trouxe um dado muito interessante, que muitas vezes a gente vê jovens se preocupando com assumir riscos muito grandes para ter uma melhor rentabilidade, sendo que, na verdade, uma pequena mudança no fluxo de caixa aumentaria a acumulação dele muito mais do que a rentabilidade maior que ele vai conseguir sobre o pouco dinheiro que ele ainda tem. Exato. São duas coisas. Diversificação. Não tem como diversificar com volume baixo ainda, né? E o segundo, eu posso pegar todo o recurso e colocar, por exemplo, em uma ação, em algum produto de mais volatilidade com potencial maior. Mas, às vezes, é só 2 restaurantes a menos por mês, ele vai conseguir acumular muito mais e manter esse mindset, né, essa visão, na verdade, de educação financeira e de fluxo de caixa. Legal. Vamos para o terceiro ciclo, então. Terceiro ciclo. Então, o terceiro ciclo fica ali na média dos 30 aos 45 anos. Então, dos 30 aos 45 anos, aí, de fato, os projetos mudam um pouco. Eu já quero sair da casa dos pais, já estou me casando, daqui a pouco eu vou ter filhos. O meu fluxo de caixa, na verdade, minha renda começa a aumentar. Então, começa a ter uma maturidade ali da renda. A renda aumenta, mas meu custo também aumenta. Eu vou querer viajar para fora do país, eu vou querer ter um carro melhor. Então, o grande erro, na verdade, dessa fase de vida é a acumulação de projetos mais a qualidade de vida que você quer começar a incrementar. Se você não tomar cuidado e manter essa renda essa renda equilibrada com os custos para manter aquele volume de acumulação constante
para você financiar seus projetos de curto, médio e longo prazo de aposentadoria, se você não tiver esse cuidado e as coisas se desequilibrarem, você perde um bom momento, que é o momento que a gente fala de rentabilização. Ou seja, agora eu já tenho um volume relevante, eu já consigo diversificar, eu já consigo começar a pensar em longo prazo, onde eu vou ter produtos que vão render um pouco melhor. E nesse momento que eu poderia começar a rentabilizar, eu continuo patinando e gastando tudo que eu tenho. Entendi. Então, pessoal, eu estou olhando aqui as perguntas do chat, tá? O José Márcio Morelli fez uma pergunta interessante. Já vou passar para o Leanderson quando a gente chegar nessa etapa aqui do exemplo dele de 73 anos. Mas então vamos seguir. Esse terceiro ciclo que você citou era dos 30 aos 45. É uma fase de rentabilização, de maturidade financeira. E aí, falando de investimentos, o que essa pessoa já começa a enxergar um pouco mais de investimentos para esse dinheiro que ele está conseguindo acumular, que já veio talvez de uns 30 anos, aí dos 30 anos aos 45 ele vai acumular um pouco mais, aí já é hora de pensar um pouco mais em rentabilidade? Exato, eu acho que um racional que é bem importante de todo mundo saber, todo mundo deveria enxergar o patrimônio dividido em 5 caixinhas. Então, quais são essas caixinhas? Colchão de segurança, que é um valor que sempre vai ter que estar líquido, é um valor que eu não estou preocupado com a rentabilidade, mas sim com a liquidez, para qualquer coisa que aconteça ali durante um curto espaço de tempo, uma emergência, de fato, médica, seja o que for, uma perda de um emprego. Então, a primeira caixinha é colchão de segurança. Pode ser de 3 meses a 12 meses, vai depender muito do perfil, da empregabilidade, se é empreendedor ou não, se está fazendo um sabático para mudar de carreira, alguma coisa assim. Legal. Mas é um colchão que normalmente a gente calcula ali o valor ideal para aquela família. Tá. Depois, projetos de curto, médio e longo prazo. Cada um desses é uma caixinha. Cada um desses é uma caixinha. Então, projetos para 2 anos, para 4 anos e até 6 anos. Tá. E é bem curioso que assim, a gente tem uma base estatística bem alta, né, de famílias que a gente atendeu. E quando eu pergunto para alguém, se eu perguntar hoje para... você não que você é planejador financeiro, mas se eu perguntar para alguma pessoa ali que talvez não tenha ainda esse discernimento tão claro, quais são os seus projetos para daqui 2 anos? A maioria das pessoas tem ideia. Vou viajar, vou fazer um curso, vou comprar um carro, enfim. Talvez não tenha calculado, mas a maioria tem ideia do que vai fazer esse ano e talvez ano que vem. Então até 2 anos é mais fácil. É mais fácil. Tá. 3 a 4 anos. Então eu falo, olha, Jansen, o que você vai fazer em 2019? Qual é o seu fluxo de caixa em 2019? Quanto você vai gastar? O que você vai fazer aquele ano? Menos da metade das pessoas pararam para pensar o que vai fazer daqui a 4 anos. Tá. Que dirá para calcular. É muito comum aquelas resoluções de ano novo, né? Você pensa o que vai fazer nesse ano, né? Mas tática, mas não estratégica, né? Então tem uma estratégia maior significa pensar vida, um pouco mais longe. Aí você consegue ter mais previsibilidade e fazer o cálculo correto. Legal. 5, 6 anos é muito mais difícil. Então, 6 anos realmente as pessoas não têm ideia. E tem planos que são naturais, né? Se eu tô noivo, eu vou casar. Espero. Se eu casar, vou ter um filho, vou ter o segundo filho. Então, tudo isso tem custo, né? Desde o casamento e os filhos. E em algum momento desses, eu vou ter que trocar o apartamento, eu vou alugar um maior. Então, vai ter também um dispêndio ali, por exemplo, com um projeto imobiliário. O carro que eu tenho hoje, eu vou ter que trocar daqui a 3, 4 anos, talvez. Quando eu tiver um filho, talvez o segundo carro. Eu vou ter que investir em carreira. Se você coloca tudo isso no curto, médio e longo prazo, olha o volume de recursos que você vai despender para esses projetos. Então, ou seja, se você nem calculou isso, talvez você tenha um buraco até de curto prazo. E se esses projetos sempre forem se acumulando, sem nenhuma inteligência ali dentro desse fluxo, então você vai ter problemas. Tá. Então, o longo prazo e a aposentadoria. Você comentou, então, voltando à pergunta, dos 30 e 45, qual é o investimento que eu deveria fazer? Isso. Aqui, eu tenho sempre que manter um colchão de segurança compatível com a minha vida, vamos dizer assim. Tá. Que é para emergência. Que é para emergência, todo mundo deveria ter esse colchão de segurança. Tá. Eu vou ter que pensar nesses projetos de vida para entender qual a liquidez que eu vou precisar. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar um imóvel, eu vou fazer alguma coisa daqui a curto, médio e longo prazo. E ainda pensar na minha aposentadoria, para aí sim o meu recurso que eu tenho lá, meus 100, 150, 200 mil, seja lá o que for, e dividir dessa forma. Então o investimento, ele de alguma forma tem que estar dividido nessas 5 caixinhas aqui. Exato. Legal. Então, por exemplo, dando um exemplo de um produto, né? Então, se eu tenho uma debenture da Vale, né? Que foi uma emissão grande que teve agora. Legal. Então, esse é um produto mais de longo prazo, protegendo a inflação. Isso aqui entra como uma caixinha mais de colchão de segurança. Tá. Então, eu não posso pensar em comprar uma debenture da Vale se eu vou comprar uma casa daqui a 2 anos e esse recurso não vai estar disponível. Então, esse é um recurso mais para longo prazo. Então, aqui eu poderia comprar um título mais de curto prazo, poderia colocar num fundo, enfim, alguma coisa que tenha mais liquidez. Então é esse trabalho que a gente vai fazer para entender a liquidez e perfil de risco, etc. Legal. Então vamos para próximo ciclo. Então, uma vez formatado ali, tudo acontecendo
conforme esperado ali naquele ciclo de rentabilização. Ali próximo dos 45 aos 55, 60, a gente chama de fase de consolidação. Então, nesse momento, é muito importante que eu já esteja próximo do patrimônio necessário para aposentar. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer um esforço ainda maior para poder acumular aquilo que falta e começar a pensar em preservar, ou seja, reduzir os riscos, começar a manter, vamos dizer assim, uma certa proteção daquele patrimônio. Eu não posso mais correr tantos riscos daquele patrimônio, que uma coisa é eu tomar um risco com 30, 35, outra coisa com 20 anos, outra coisa com 45, 50, uma perda patrimonial relevante ali é difícil de recompor. Então, nessa fase de consolidação, eu deveria já ter um número muito próximo do quanto que eu deveria ter acumulado para poder me aposentar, mantendo aquela minha qualidade de vida, e ver se está compatível. Se não tiver, o quanto que eu tenho que acumular a mais para poder chegar naquele valor. Então, nessa idade, você já está vislumbrando a aposentadoria ou uma independência financeira que está chegando, e aí você já procura minimizar um pouco até a sua volatilidade na carteira, é isso? Isso, e um pouco mais, é uma visão também patrimonial. Vou dar um exemplo. Então, uma família, enfim, uma família hipotética ali, mas bem parecido com o caso real, que era um casal de 55 anos, então ele era médico, ela era também autônoma, então os dois eles não teriam aposentadoria pelo INSS, foi uma decisão deles, entendendo o patrimônio deles. Então ele tinha um carro de 350 mil importado, ela um carro de 150 mil importado, tudo quitado. Eles moravam num apartamento de 3 milhões, então um belo de um apartamento que eles construíram ao longo da vida, 900 mil reais no banco, líquidos, um apartamento de veraneio de 1 milhão, um custo fixo de 35 mil e 2 empregados. Então, é engraçado que as pessoas pensam, pô, um casal com 55 anos, com quase 1 milhão na conta, imóveis, carros, tudo quitado, nenhuma dívida, qual o problema dessa família? E eles chegaram para nós. Então, eles chegaram para nós e falaram, precisamos aposentar, queremos aposentar. A gente curtiu bastante, trabalhou bastante, agora a gente quer começar a viajar o mundo, enfim, aposentar. Como é que a gente faz? Eu olhei aquilo lá e falei, olha, vamos fazer as contas? Vocês têm um gasto de 35 mil reais por mês. 900 mil, se eu pensar só em poupança, 0,5%, vamos pensar em termos brutos, sem pensar em termos reais, seria ali próximo de, vamos dizer, de 900, vai dar ali por volta de uns 4, 5 mil reais, alguma coisa assim. Então, isso não conseguiria, na verdade, pagar nenhuma parte daquilo ali. Então, esse dinheiro ele seria gasto em 2, 3 anos, acabaria o recurso. E aí eles falam, pronto, vivi 3, 4 anos de aposentadoria, e agora? A solução é bem simples até, racionalmente é bem simples. Vende o carro de 350 mil reais, vai para um carro de 80, a esposa vende o carro de 150, vai para o carro também de 60, 3 milhões um imóvel, não gerando renda com utilização própria, vocês não vão conseguir suportar esse imóvel nesse momento. Então vende esse imóvel e compra de 1 milhão. Libera mais 2 milhões, casa do veraneio vende, demite uma empregada e reduz o custo para 20 mil. Então você tendo ali seus 3, 4 milhões com custo de 20 mil, você consegue gerar ali uns 40 mil, sendo que você resgata 20 e ainda tem uma certa proteção da inflação, então você consegue viver a aposentadoria tranquilamente. Então o racional é bem simples como tal, em 15 minutos a gente resolve. Aí a questão comportamental. Vai convencer alguém que chegou a dirigir um carro confortável, 350 mil, importado, o sonho da vida dele, que ele vai ter que reduzir para um carro que ele não tinha acesso. Vai convencer a esposa que fez todo um projeto de arquitetura do apartamento, fez exatamente como eles queriam o imóvel e vai ter que reduzir. Então esse é o grande problema. As pessoas pensam que no final da vida você tem que ter muito imóvel, dinheiro, carros e por aí vai. Na verdade você tem que ter muito recurso líquido para gerar renda, imóveis, carros e por aí. Se você tem mais imóveis do que recursos líquidos, mas esse recurso é o suficiente para bancar, vamos dizer, sua qualidade de vida, ótimo. Se não, é a grande falha que acontece entre o processo de consolidação e a aposentadoria. Muito mobilizado, mal alocado, e aí você acaba tendo que repensar a sua realocação patrimonial só no final, para poder fazer sentido a aposentadoria, mas muitas pessoas acabam lidando com a questão comportamental. A gente fala que no planejamento financeiro, 95% do planejamento financeiro é ciência humana. Então é a questão muito mais comportamental do que a matemática. A matemática é simples, a gente traduz para as pessoas, o complicado é as pessoas sim mudarem aquele perfil, aqueles hábitos, e esse é o grande perigo de você viver uma vida inteira sem pensar nisso, que na hora que você vai pensar, o choque é muito mais alto. Legal, então essa família, eu acho que é bacana porque como ela tem um custo de vida muito alto, né, mesmo que você assuma muito risco para aquele patrimônio que está em investimento, 900 mil reais,
você não gostaria de pôr ele todo em ações, por exemplo, não poderia. Você vai comprometer o único patrimônio que você tem, né, ali disponível para gerar a renda para você. Então, você assume que nessa etapa seria uma rentabilidade mais conservadora e mesmo assim não vai dar porque o custo de vida é muito alto dessa família. É o que acontece, o foco para essa família da parte de consolidação e depois da aposentadoria, né, depois de 55, 60, enfim, quando ela se aposentar e viver de renda, é garantir um máximo de rentabilidade real. Ou seja, garantir o máximo de ganho acima da inflação. Acima da inflação é... Sim, e com o mínimo de riscos. Tá. Então é uma curva ótima de você manter ganhando ali uma taxa de juros reais, né? Então inflação mais X. Poderia dar algum exemplo de produtos que poderiam ser usados nessa estratégia? Sim, tem produtos, por exemplo, títulos públicos, então faz total sentido. Públicos, NTNB hoje... ao IPCA. Exato, então a NTNB, por exemplo, atrelado ao IPCA, hoje paga ali IPCA mais 5, alguma coisa, etc. Faz total sentido. Até mais, está acima de Acho que agora 7 hoje, né? agora com a taxa no alto. E às vezes no momento desse é até interessante você comprar esses títulos, que hoje a taxa está alta, porque daqui a 10, 15 anos, se tudo acontecer conforme a gente espera, esse país continua se desenvolvendo, ou pelo menos corrigir e continuar se desenvolvendo, IPCA mais 6, 7 não faz total sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, ou seja, deve reduzir essa taxa. Então, sabendo que a gente está num patamar de taxas de juros reais muito alta, talvez para compor aquela caixinha da aposentadoria aqui, seja um bom momento de pensar nesse tipo de investimento. Exato. E até de curto prazo também, né? Então acaba favorecendo em estratégias e produtos diferentes, mas a estratégia de cada caixinha dessa. Colchão de segurança não muda muito, né? Uma poupança entra aqui. Poupança? A poupança faz sentido no planejamento financeiro como liquidez imediata. Uma certa parcela está na poupança. Então aquele colchão de segurança... Uma parte dele pode ser na poupança. Pode ser na poupança uma parte. Exato. Mas se você está falando de 2, 4 anos, então de repente eu quero comprar um carro, que eu vou gastar 50 mil daqui a 24 meses, eu posso de repente comprar um título interessante, que está pagando bem, um CDB, um LCI, que tem 18 meses de duração, então de liquidez. Então eu posso comprar aqui, ter um ganho interessante aqui, né? E aí depois eu liquidar e realizar um projeto de vida. Legal. Então vamos passar para a próxima fase, que aí eu acho que a gente entra na questão do... Deixa eu ver aqui. No chat. Do José Márcio. Sim. Qual seria o próximo ciclo, então? Próximo ciclo, então, eu falo aposentadoria, na verdade, a gente fala de longevidade, né? Então, ou seja, aposentadoria nem sempre é parar de trabalhar e ficar na praia. A aposentadoria fala, eu quero ter independência financeira, quero viver de renda. Então, a partir do momento que eu paro para viver de renda, eu quero que meu patrimônio financie ali a minha vida depois de um certo tempo. E pode ser normalmente 60 anos, 65, 70, vai depender de cada um. Então, esse é o ciclo de preservação. Preservação, eu tenho que olhar todo o grande erro que as pessoas tomam nesse ciclo é que elas passam da vida gerando renda para a vida vivendo de renda sem fazer as modificações necessárias no patrimônio. Por exemplo, eu tenho um apartamento de 500 mil que eu comprei lá atrás, há anos e anos atrás, a 50 mil reais. Hoje vale 500 mil e está alugado para alguém por 2.100 reais. Então, nesse momento, faz sentido manter esse imóvel alugado a 2.100 ou hoje eu conseguir, por exemplo, uma taxa um pouco maior dentro do mercado financeiro, hoje próximo de 1%, aí, vamos dizer, quase líquido até, que seria quase 5 mil. Então, é melhor ganhar 5 mil ou ganhar 2.100. Diferença de 3 mil reais. Aí entra nessa discussão... Aí a grande discussão é falar, puxa, mas o imóvel é uma proteção, o imóvel é valorizar. Esse vai valorizar já é um efeito especulativo. Se vai valorizar ou não, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nesse momento eu não posso me dar ao risco, ao luxo ali de tomar um risco de falar, se não valorizar, eu vou estar ganhando um pouco menos que a poupança, ou ganhando menos que a inflação, e ali eu vou começar a perder potencial de compra. Então, naquele momento, pode ser que faça sentido pegar esse imóvel e vender e realocar em investimentos. Ou não, dependendo de como esse imóvel está. Aí vai depender muito da questão de sucessão, de projetos de vida. Se faz sentido num projeto de vida para um filho, alguma coisa assim, está aquele imóvel. Então, por isso que é muito delicado. Então, nesse momento, você tem que olhar todo o patrimônio e ver se faz sentido ou não aquela alocação. Naquele exemplo daquela família lá que tinha um apartamento de 3 milhões, a casa de 1 milhão, não fazia sentido. Eles tinham 4 milhões imobilizados. Que não geravam renda nenhuma. Que não geravam renda nenhuma. Custos, aliás, geravam. Custos altos. E eles precisavam de pelo menos 20, 30 mil de liquidez todo mês. Então, eles precisavam uma parte daquele recurso livre para gerar renda. Então, e talvez se eles alugassem esse imóvel, talvez não gerasse a própria renda. Legal. Olha a pergunta do José Márcio aqui. Ele fala assim, tenho 73 anos e um patrimônio de 900 mil reais. E gostaria de viver de renda.
ele já está nessa etapa que você falou da aposentadoria, né? Sim. O que é mais rentável para o meu perfil? Obrigado. Então, vamos discutir um pouco mais desse exemplo, porque até o perfil dele, na verdade, a gente não tem. A gente tem um momento de vida, Exato. mas como é que seria o perfil, supondo que ele está nessa fase de preservação, né? Como é que é? Eu diria que se a pessoa chega para nós e pergunta o que eu invisto, independente do ciclo de vida, talvez um pouco mais de informações. No caso, obviamente, que pelo perfil, pelo momento, já dá para limitar bastante as opções, né? Então, a questão de o que ele precisa, por exemplo, de liquidez, se eu tenho que entender nesse caso dele, é o José Márcio, né? Isso. Então, o José Márcio ele tem que entender nesse caso o fluxo de caixa dele, o quanto que ele precisa de renda todo mês. Então, quanto que ele já tem ou não de renda, vamos dizer assim, garantida com o INSS, algum tipo de produto que ele já tenha feito lá atrás, uma previdência, seguro de vida, etc. Se não tiver, vamos dizer que é 900 para a vida toda e não tem nada de gerar aposentadoria. Renda desses 900 é entender mil. Esse fluxo, 3, 4, 5, 10 mil por mês, quanto que ele vai precisar, olhar esse recurso que ele tem e entender se faz sentido, se cobre, vamos dizer, esse valor que ele precisa, mais corrigindo a inflação ou não. Se não cobrir, então, o que a gente vai ter que fazer? Na verdade, ou gerar alguma renda para ter uma acumulação maior, ou o risco, na verdade, ele é muito... Eu poderia colocar um pouco mais de risco ali nessa carteira, mas nesse caso é difícil colocar dessa forma, porque eu já estou numa fase que é muito mais para preservar e ter ganho real. Exato. Então, o máximo que dá para fazer, o máximo que eu consigo ganhar, é ter ganho real para ele, gerando renda mensal, trimestral, seja como for. O grande problema é que tem investimentos que acabam rendendo um pouco mais. Só que eu vou ter que ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos. Tá. Então, muitas vezes ele precisa do dinheiro para aquele momento. Então, para aquele momento, de repente, 100% do CDI, não sei se faz sentido ou não. Certo. Então, nesse caso, falar de produtos é um pouquinho complicado antes de entender esse perfil de fluxo de caixa, se ele ainda tem alguns projetos de vida, se ele ainda espera trocar de carro, se ele tem que fazer viagens pontuais, para entender esse fluxo no longo prazo. Né? Então, é bacana entender que a gente tem que ter uma ideia do fluxo de caixa dele para ver quanto de renda ele precisa mensalmente. Sim. Né? Que tipos de investimento poderiam gerar essa renda mensal dele? Então, onde estaria esse... A gente já começa a perceber, né, que esse dinheiro ele tem que dar uma certa liquidez para o José Márcio. Sim. Porque ele vai usar a renda desse dinheiro. Né? Como é que ele poderia compor essa renda dos investimentos? Então, entendo que teria que ser produtos de liquidez. Teria que aproveitar produtos que tenham liquidez. Né? Pelo que você falou também, produtos que tenham ganho real. Então, exato. Talvez, como a gente chegou a falar de títulos do Tesouro Direto, né, já poderia garantir para ele um ganho real. Né? Tem algum outro tipo de produto que você acha que poderia compor o portfólio do José Márcio nessa etapa? Falando macro, assim, né? Famílias de produtos. Eu acho que, falando macro do momento que ele está, seria buscar produtos nesse caso, com um pouco mais de liquidez. Tá. Produtos que tenham uma certa isenção, de fato uma isenção. Um LCI, um LCA enquanto ainda tem isenção, na verdade, tributária. Existem hoje LCI e LCA que tem, acho que depois de 90 dias, né, 60 ou 90 dias, você já consegue ter liquidez nesses investimentos, né? Sim. Então, mesmo... E tem produtos que com liquidez diária também, né? Com liquidez diária também poderia compor a carteira. Exato. Legal. Aí eu acho que seriam produtos mais voltados para renda fixa, nesse caso. Mais renda um pouco fixa. Mais de liquidez, atrelados à inflação. Tá. Mas, como disse, né, vai tudo realmente depender muito mais dessa anamnese inicial ali da... Como que vocês fazem hoje na GFI, na prática? Chega o José Márcio na sua frente. Sim. Fala, Leanderson, eu tenho 900 mil reais aqui. O que você vai fazer com o José? Como é que você vai atender o José Márcio? A gente fala que o planejamento financeiro, da forma como a gente faz ali, são 4 etapas, né? Então, a primeira etapa é justamente isso, a coleta de informações, que ela é qualitativa, quantitativa e comportamental. A qualitativa é um bate-papo, é uma clínica financeira, que a gente fala literalmente uma clínica financeira. No final, a gente dá um parecer até para a pessoa. Diagnóstico, sai um diagnóstico, um raio-x e é gratuito. Então, isso até é algo que depois a gente vai até reforçar, mas é um convite que a gente faz para todo mundo que tiver interesse em fazer essa clínica financeira com a gente gratuitamente. Mas ali a gente vai olhar muito mais as questões, por exemplo, do José Márcio, dos projetos de vida dele, do que ele tem de interesse, expectativas, o histórico dele, para aí sim começar a formar e formatar essa estratégia. Tá. O quantitativo, que aí sim eu vou ter que olhar na verdade, o fluxo de caixa dele, o patrimonial dele, financiamentos, seguros, todos os investimentos que ele tem. E o terceiro, que é o comportamental.
A gente até brinca, né? As pessoas que chegam, por exemplo, para nós, eles brincam que, poxa, mas parece uma terapia intensiva psicológica. Fala, nós não somos psicólogos, nós somos engenheiros, financeiros e economistas, mas a gente tem que entrar sim profundamente na questão comportamental. Acaba tendo uma parte comportamental muito forte aí. Exato, porque não adianta nada fazer uma... Que nem essa família que eu comentei, né? Não adianta nada fazer a solução 100% matemática, racional, se eu não tiver o comportamental atrelado. Então, muitas vezes a matemática não faz sentido para aquela família e muitas vezes também o comportamental não faz sentido. Tem gente que fala, eu quero porque eu quero comprar um apartamento de 1 milhão e no momento que não pode, e isso pode impactar definitivamente o planejamento de vida dele. Depois dessa coleta de informações, aí vem uma análise que a gente faz, né? Certo. Para cruzar todas as informações. A elaboração de fato do planejamento financeiro, então uma anamnese completa, linha do tempo do que está acontecendo, qual o momento que está agora, onde deveria estar, como está. Em cima disso, a gente vai colocar várias recomendações, aconselhamentos, e aí vai para a parte de execução. E na execução, ela abrange uma série de, vamos dizer assim, situações. A gente fala que é como se fosse um personal trainer, né? Então, o planejador financeiro ele vai acompanhar ele por 12 meses, né, esse planejamento financeiro, e depois pode ir sendo renovado, tendo reuniões complementares. Legal. Nesse primeiro ano, vamos dizer assim, ele é bem intenso. A gente vai estar muito próximo ali, por exemplo, do José Márcio, conversando com ele, entendendo o fluxo, o que está acontecendo, se faz sentido ou não. E, de fato, é como se fosse um personal trainer que vai ficar em cima, vai puxar a orelha, pessoal. A gente até fala, tenha certeza e vai contratar um planejador financeiro que a gente vai pegar no pé mesmo. Legal. Aproveitando mais uma pergunta que eu vi aqui, pessoal, a gente disponibilizou o link, tem a calculadora dos sonhos que a gente tem lá no site, que ajuda a você ver quanto que é o valor desse projeto que você tem, caindo na caixinha de curto, médio e longo prazo, e ver quanto você precisa acumular mensalmente para atingir esses projetos. Então a gente deixou o link da calculadora dos sonhos. No exemplo do José Márcio também, que perguntou sobre investimentos, a gente deixou o link para um e-book, os 7 pontos importantes na hora de avaliar o investimento. Legal. Então é mais uma informação também que dá para todo mundo puxar para ter acesso a esse e-book. E aqui mais uma pergunta que eu vi da Paty. A Paty, ela está naquele segundo ciclo que a gente comentou. Boa tarde, tenho 28 anos, nunca tive interesse em planejamento financeiro. Acho que está mudando, né? Está até interagindo aqui. Na empresa onde trabalho, passamos por uma crise seguida de atrasos e minha vida financeira acabou virando uma bola de neve em empréstimos, limite de conta corrente e cartões de crédito. Qual seria a melhor forma de começar a colocar as coisas em ordem? É legal porque, né, acho que é um período que está muita gente passando agora, né? Até uma das perguntas que a gente teve no evento lá do Facebook, que a gente colocou, como é possível poupar em tempos de crise? Exato. Né? Então a Paty traz esse exemplo que ela não está nem conseguindo poupar, na verdade está faltando dinheiro. Então, como numa estratégia maior de planejamento financeiro, ela poderia começar a se organizar e até, lógico, o que ela quer, eu acredito, e dentro da estratégia, é sobrar para fazer investimentos. Né? Nesse caso específico dela, aconteceu o que a gente fala de justamente da emergência, né, do problema. Então, perder a renda, enfim, atraso da empresa, ou perder de fato o emprego. Certo. E justamente é nesse ponto que o colchão de segurança faz total sentido. Então, claro, já que aconteceu e não tinha o colchão de segurança, mas a ideia do colchão de segurança é você ter uma certa tranquilidade por alguns meses para você se organizar e buscar um novo emprego. Antes de falar, então, da questão dela, mas de uma maneira até do racional, eu acho que é a questão que é a pergunta também que foi colocada lá no Facebook, de como é que eu consigo acumular em tempos de crise. Acho que todo mundo que está enxergando aqui a gente hoje, todo mundo se adequa em 3 situações básicas financeiras. Então isso eu posso garantir. Ou você gasta mais do que você ganha. Legal. Então, primeira, então vamos lá. Isso eu acho importante. 3 condições básicas. Todo mundo está adequado em uma delas. Gastar mais do que ganha. Exato. Legal. Próxima. Gastar exatamente o que ganha. Igual então, que sobrar ganha. Tudo que ganha, gasta. Mas não chega a gastar mais, ficar negativo, em dívida, etc. Certo. E o terceiro, que é gastar menos do que ganha. Tem alguma sobra. 50, 100, 200 mil reais, seja lá o que for. Tá. Vamos lá. Primeiro, quem gasta mais do que ganha, a gente diz que comportamentalmente ela está tentando viver uma vida incompatível com o momento de vida, com a renda dela. Tá. Ou seja, se eu estou gastando mais do que ganho, ou é uma coisa pontual, algum projeto específico que eu fiz, é por isso que eu estou gastando, ou é compulsório. Certo. Eu estou indo naquele restaurante japonês, aquele restaurante mais caro que eu não deveria ir tantas vezes no mês. Eu estou comprando um carro de 80 em vez de comprar um carro de 30, de 20. Comprei um apartamento muito maior que eu podia. Então, ou seja, eu estou, vamos dizer assim, tentando
seguir levar uma vida incompatível com a minha renda, e isso vai gerar o quê? Uma depreciação patrimonial. Certo. Vou ter que pegar dívida, vou ter que pegar empréstimos, então vou ter que vender alguma coisa daqui a pouco, por aí vai. Uhum. O segundo é viver exatamente com o que ganha, é aquela pessoa que ela está colocando o máximo de qualidade de vida ao longo da vida. Uhum. Então, ou seja, eu estou cada vez mais melhorando minha qualidade de vida, viagens, carros, etc., no meu limite, né? Tá. Então, o que acontece é parecido com aquele casal, que chega lá na frente, a gente fala que é um mal invisível. A pessoa vai se ancorando numa certa qualidade de vida, mas ela não acumula nada, que na hora que ela precisa, ela tem um choque duplo. Ela tem um choque que ela vai ter que não só resolver aquele problema, mas ela vai ter que sair de um lugar lá do alto. Que ela vai ter que realmente, vamos dizer assim, desapegar de alguns vícios, de alguns luxos que ela colocou na vida dela. E é mais difícil, eu diria que comportamentalmente é mais difícil lidar com isso do que alguém que está gastando mais do que ganha e está endividado. Porque já está sentindo aquela dor, né? Exato, é que nem aquela pessoa que está com um peso um pouquinho acima, né, do normal, é aquela pessoa que está muito acima do normal. Muito acima do normal, a pessoa para e agora eu vou resolver porque eu tenho alguma doença. Questão de saúde, de saúde e sobrevivência. A perceber que precisa tomar uma atitude. Exato, o problema é aquela pessoa que pensa que está tudo certo e não está. E aquele terceiro, que é a pessoa que vive e ganha, na verdade, gasta menos do que ganha, tem alguma sobra. E essa sobra que tem que identificar se faz sentido ou não ali naquele momento de vida. Então, 100, 200 reais parece pouco no início, mas já é um valor. Então, eu preciso calcular o quanto eu preciso juntar, basicamente, para poder realizar esses projetos de vida e encher esse colchão, na verdade, essa caixa gigante que é a aposentadoria. A gente fala que a aposentadoria é como se fosse o Cantareira, né? Lá o reservatório Cantareira. Não é da noite para o dia com uma chuvinha dessas que enche. Você tem que passar a vida inteira enchendo ela. Então, na verdade, a gente sempre deveria sobrar dinheiro todo mês para ter dinheiro nas 5 caixinhas. Exato. Numa crise, por exemplo, falar hoje, em crise é difícil acumular, fala, olha, acumular é uma questão muito mais comportamental. Então, o primeiro compromisso seria juntar. No caso dela específico... Na questão da Paty, por exemplo. No caso da Paty é um pouco diferente. No caso da Paty, ela tem, vamos dizer, uma falta de renda agora pontual. Certo. Então, enfim, a empresa perdeu a renda, enfim. Nesse momento, realmente é crítico. Então, dívidas, tem que entender se vai precisar se endividar. Se ela não tinha aquele colchão de segurança, talvez ela tenha que se endividar para passar um certo momento. Então, acho que até a questão do colchão de segurança, né, Paty, poderia ter ajudado num momento como esse. Então, acho que seu exemplo ajuda outras pessoas que ainda não passaram por isso. Mas a questão da Paty, vamos supor que ela não constituiu o colchão de segurança, né? E agora? Então, aí realmente vai ter... Primeiro, aí tem que ver a questão de empregabilidade. Tem gente que demora 1, 2, 3, 5, 10 meses para voltar ao mercado de trabalho. E desse momento entender qual a melhor forma para, vamos dizer assim, financiar esse momento de vida. Então, seja empréstimo familiar, seja com banco, etc. Nesse momento, aí realmente vai ter que entender. E uma taxa de juros tão alta como essa, a ideia é ser uma estratégia pontual de endividamento e ela tem que ser a primeira a ser eliminada. A gente fala que todo mundo tem dívida. O primeiro projeto de vida compulsório primeiro, manter o colchão de segurança, então ainda acumular um colchão de segurança, mesmo que não pague a dívida. Sempre ter um colchão de segurança, porque entre outras questões, principalmente de saúde, etc. E o projeto compulsório é quitar a dívida. Quitar a dívida. Depois que quitar a dívida, aí vai pensar outros projetos. Eu não vou comprar um carro sendo que eu estou com dívida. Eu não posso fazer, eu vou viajar, eu estou com dívida. Então, tem que cancelar a dívida. Então, sabendo que a maioria das pessoas vivem na condição de gastar mais do que ganha, deveria ter um foco total nesse fluxo de caixa, analisar realmente o dinheiro todo mês, né, para onde está indo esse dinheiro, para voltar numa situação de gastar menos do que ganha. Se a pessoa está endividada, ela está tentando financiar de novo algo que ela não pode. Ou foi alguma coisa pontual, um acidente. Como aconteceu. No caso dela, sim, ela vai provavelmente ela vai ter que se endividar por um período e depois ela já vai ter que cancelar essa situação. Então, pessoas que vivem continuamente com cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, já está errado. Ela já está vivendo muito além, gastando muito além do que ela pode. Então, porque ela está gastando o que ela não tem e ainda está colocando dívida. Então, é uma questão muito mais comportamental de reduzir isso. Que a ideia é justamente todo mundo chegar nesse ponto. Nem que acumule 100, 200 reais, algum valor mínimo, e desse valor começar a ir fazendo cálculo para quanto ela tem que acumular para financiar os projetos de vida mais a aposentadoria. Legal. O pessoal está perguntando aqui qual o nome da empresa. Pode entrar pelo site qifinanceiro.com.br, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais, mas a gente vai dar a oportunidade para todo mundo fazer a clínica financeira, quem quiser. Eu vi mais uma pergunta aqui do M. Pisani. Ele fala que
tem 20 anos, com o dinheiro que ganha no estágio, ó, com 20 anos, hein? Ele já acumulou R$6.000. Caramba. Gostaria de dar uma entrada em um carro usado no fim do ano. É uma boa opção? Ou ele deveria manter essa acumulação por mais algum tempo e fazer outros investimentos? Sim. Que bacana. Legal. Ele cai nessa situação, já começou bem em gastar menos do que ganha, né? Exato. Legal. Aí entra uma questão até comportamental. Eu acho que quase todo mundo ali, um dos primeiros projetos de vida, até por uma questão de autonomia, independência ou até de mobilidade, é o primeiro carro. Então eu falo que nesse primeiro momento, um projeto ou outro como um carro, uma questão pontual, ele não impacta tanto. Então talvez seja um impacto muito mais psicológico de ter o carro, ir para o trabalho, enfim, uma série de situações ali do que acumular. Ele tem esse grande projeto, talvez de curto prazo, né? Que ele está acumulando para esse projeto. Então é aí que entra a questão de cruzar, né? A questão racional e o comportamental psicológico. O racional, o ideal, se ele quer comprar um carro, por exemplo, de 30 mil, que ele junte seus, por exemplo... que claro, vai demorar bastante, mas o ideal seria ele juntar um valor bem alto, desse valor que ele juntar 80, 90, 100 mil, essa rentabilidade que sai todo mês, então falar de 100 mil, a gente está falando de quase R$1.000 por mês hoje. E R$1.000 paga uma parcela de um carro. Tá. Então se eu, por exemplo, juntasse 60, 70 mil reais e saísse lá meus R$500 de rentabilidade, e eu pagasse uma parcela de um carro 60 meses, quem está pagando o carro não é o trabalho dele, é o recurso acumulado, é o dinheiro, o ativo comprando ativo. Tá. É o famoso até Pai Rico, Pai Pobre, né? Um livro bem famoso que comenta muito disso, né? De um ativo comprando outro ativo. Legal. Então o ideal seria ele dar um impulso, somar uma massa crítica, já que ele está nesse momento, em vez de focar em reduzir o patrimônio dele de novo para o zero, ele focar em acumular o máximo possível. Até porque, se a gente pensar, esse carro usado vai trazer o que a gente fala de custos acessórios, né? Também. Vai ter gasolina, além talvez da parcela, que ele faça uma dívida para comprar esse carro usado, ele ainda tem gasolina, tem IPVA, tem um monte prestação, enfim, etc. O seguro, né? Então, ele também vai reduzir, acaba reduzindo o potencial de acumulação dele nessa fase, né? Então, como é que ele pode... Nesse ponto, a ideia é, assim, eu sou um planejador um pouquinho mais bonzinho, né? Então, eu deixo o pessoal falar, essa passa, mas a próxima a gente vai pegar pesado. Tá. Então eu falaria para ele o seguinte, primeiro só fazer um cálculo para ver se o fluxo vai impactar muito. Como ele está no estágio, daqui a 1, 2 anos talvez ele se forme e seja efetivado, esse fluxo muda. Então ali naquele momento, obviamente, possa ser que impacte um pouco ali a questão justamente você falou do combustível, etc., todos os acessórios, mas de repente para aquele momento o carro faz muito sentido naquele perfil dele, para o que ele está fazendo, para a locomoção dele, enfim, de repente, às vezes ele mora longe e faz sentido o conforto daquele carro até para ele estar mais confortável. Então eu falo, não tem resposta pronta, não tem resposta, vamos dizer assim, mágica. Exata, né? Exato. Então, de repente, ele conversando com ele, faz sentido ele comprar o carro, talvez não comprar um carro mais caro, compra um carro mais simples, para ele manter essa qualidade de acumulação, para aí depois ele passar para um carro e fazer um upgrade melhor lá na frente. Legal. Se o carro fizer total sentido para ele agora, é necessário. Então, daria para pensar em realizar esse projeto dele, mas ele atentar como que isso vai impactar no fluxo de caixa, para ele, primeiro, continuar tendo uma boa reserva de emergência. Exato. Né? E segundo, uma capacidade de continuar investindo. Correto. Mesmo com esse carro, com os gastos que ele tem, ele analisar se vai continuar tendo dinheiro para investimentos. Se ele, de repente, não vai cair para a curva, né, para a situação de gastar mais do que ganha. Exato. Pode ser pontual, pode ser temporário, mas que não pode ser compulsório. E outra questão, por exemplo, nessa ideia de produtos de investimento, a ideia nossa é justamente entender... não é relevante qual o produto. Se é poupança, é um fundo de renda fixa, um multimercado, é muito curto o volume e é muito mais a capacidade dele de acumular do que, de fato, o crescimento natural pela rentabilidade. Pessoal, estamos finalizando. Acho que tem várias questões. Acabou sendo um papo muito bacana. Lembrando que toda terça-feira, às 2h30, a gente vai trazer pessoas para fomentar esse tema do planejamento financeiro. A GFI deixou disponível para todo mundo uma clínica financeira gratuita. Então, quem quiser, entra no site qifinanceiro.com.br, entra em contato com a gente por lá através do formulário de contato ou pelo 0800, tá? Tem lá no site, e vai estar disponível fazer uma clínica financeira gratuita. Então, Leanderson, obrigado por disponibilizar a clínica financeira gratuita. Acho que foi um papo muito bacana. Legal, e agradecer mais uma vez, então, a atenção. O bate-papo foi bem legal mesmo, acho que tem muita gente que se assusta com algumas informações
e até alguns pontos, né? É um tema que é muito novo e a gente espera cada vez mais alcançar os brasileiros com esse tema, não só da educação financeira, mas até o planejamento financeiro em si. E obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.